Quando o homem entra em sono profundo, conforme abundante testemunho da observação clarividente, os princípios superiores com o veículo astral invariavelmente se ausentam do corpo físico em cujas proximidades ficam pairando. É, em verdade, ao processo desse afastamento que geralmente chamamos, abre aspas, ir dormir, fecha aspas. Ao considerar o fenômeno dos sonhos, devemos, portanto, ter em mente essa situação para vermos como ela influi no ego e em seus vários mecanismos. Assim, no caso que vamos examinar, presumimos que o nosso sujeito está imerso em sono profundo, permanecendo o corpo físico quieto na cama. Abre parênteses, inclusive aquela sua parte sutil que se costuma chamar duplo etérico, fecha parênteses, enquanto o ego, no corpo astral, flutua em cima com a mesma tranquilidade. Qual será, em tais circunstâncias, a condição e a consciência daqueles diversos princípios? 1. O cérebro. Quando o ego deixou assim por algum tempo de comandar o cérebro, não perdeu este inteiramente a consciência, como talvez se pudesse esperar. Evidenciou-se em várias experiências que o corpo físico é dotado de uma vaga consciência intrínseca, inteiramente distinta da do ego e distinta também do mero agregado da consciência de suas células. Observou o autor por várias vezes o efeito dessa consciência ao presenciar uma extração de dente sob a ação de gás anestésico. O corpo deixou escapar um grito confuso e as mãos se ergueram num movimento instintivo, indicando claramente que até certo ponto foi sentida a operação. Mas quando o ego reassumiu o comando 20 minutos depois, declarou que não havia sentido absolutamente nada. Sei que tais movimentos são em geral atribuídos à, abre aspas, ação reflexa, fecha aspas, e semelhante afirmação costuma ser aceita como se fosse uma explicação real. A verdade, porém, é que não passa de uma frase cujas palavras não esclarecem nada do que realmente se passou. Tal consciência, portanto, ainda funciona no cérebro físico, não obstante o ego flutuar acima dele. Mas o seu alcance é, sem dúvida, muito menor que o do homem propriamente dito e, consequentemente, todas aquelas causas antes mencionadas como de provável repercussão na atividade do cérebro são então capazes de influenciá-lo em muito maior escala. A mais ligeira alteração no suprimento ou na circulação do sangue produz agora graves transtornos, e é por isso que a indigestão, perturbando o fluxo sanguíneo, dá origem a sonhos agitados ou maus sonhos frequentemente. Mas, ainda quando inalterada, essa estranha e desordenada consciência apresenta muitas peculiaridades dignas de nota. Sua ação parece, em grande extensão, automática, e os resultados habitualmente incoerentes, desconexos e confusos em extremo. Parece incapaz de apreender uma ideia, exceto quando reveste a forma de uma cena em que é o próprio ator. E daí porque todos os estímulos, sejam de dentro ou de fora, são imediatamente traduzidos em imagens perceptuais. É inábil para assimilar ideias abstratas ou reter lembranças dessa ordem, as quais se convertem incontinenti em noções imaginárias. Se, por exemplo, a ideia de glória puder ser sugerida a essa consciência, não tomará forma senão como a visão de algum ser glorioso aparecendo diante do sonhador. Se for um pensamento de ódio, este somente será apreciado como a cena na qual um ator imaginário
manifestou violento rancor para com o sonhador. Além disso, toda a direção local do pensamento significa para ele, de modo absoluto, um transporte espacial. Se durante as horas de vigília pensamos na China ou no Japão, é como se o nosso pensamento no mesmo instante estivesse naqueles países. No entanto, sabemos perfeitamente que o nosso corpo não saiu de onde se encontrava um momento antes. No estado de consciência ora considerado, o ego não se acha presente para distinguir e comparar as impressões mais grosseiras. Por conseguinte, qualquer pensamento transitório, sugerindo a China ou o Japão, pode representar-se apenas como um transporte instantâneo e efetivo para aqueles países, e o sonhador ali se encontraria, de repente, cercado de todas as circunstâncias próprias de que pudesse acaso lembrar-se. Tem-se notado que, enquanto espantosas transições dessa espécie são demasiado frequentes nos sonhos, jamais o sonhador parece sentir qualquer surpresa ante o imprevisto delas. Este fenômeno é facilmente explicável quando examinado à luz de observações como as presentes, porque na restrita consciência do cérebro físico não existe nada que possa comportar tal sentimento de surpresa. Simplesmente ele percebe as cenas como se apresentam à sua frente, carecendo de discernimento para ajuizar de sua sequência ou da falta dela. Outra fonte de extraordinária confusão visível nesta semiconsciência é a maneira por que nela opera a lei da associação de ideias. É familiar a todos nós a notável ação instantânea desta lei na vida de vigília. Sabemos como uma palavra casual, um acorde musical, até mesmo o perfume de uma flor, pode ser suficiente para redespertar na mente uma cadeia de lembranças há muito esquecidas. Ora, no cérebro adormecido essa lei está sempre ativa, mas funciona sob curiosas limitações. Todas as associações de ideias, abstratas ou concretas, convertem-se em mera combinação de imagens. E porque a nossa associação de ideias atua quase sempre por sincronismo em forma de acontecimentos que se sucedem uns aos outros, embora realmente sem nenhuma interconexão, facilmente se concebe, como é comum, a ocorrência de inextricável confusão nessas imagens, tanto mais que é praticamente infinito o seu número, e tudo o que se pode extrair do imenso reservatório da memória aparece sob a forma de imagens. Como é natural, uma tal sucessão de quadros raramente permite uma reconstituição perfeita na memória, porque não a ajuda a ausência de ordem. À diferença do que sucede na vida de vigília, em que não há dificuldade para relembrar uma frase ou um verso associados, ainda quando ouvidos só uma vez, ao passo que sem recorrer a um sistema mnemônico, seria quase impossível reconstituir com exatidão um simples aglomerado de palavras sem sentido em circunstâncias semelhantes. Outra peculiaridade dessa curiosa consciência do cérebro é que, singularmente sensível às mais leves influências externas, ela ainda as aumenta e deturpa a um grau quase incrível. Todos os que escreveram a respeito dos sonhos citam exemplos disso, e com certeza alguns destes serão do conhecimento de quantos hão dedicado atenção a este assunto. Eis, entre as histórias mais comuns que se tem ouvido, a de um homem que teve o sonho angustioso de estar sendo enforcado porque o seu colarinho era demasiado justo, a de outro que exagerou o ferimento que lhe foi infligido em um duelo, e a de outro que transformou um pequeno beliscão em mordedura de animal feroz. Maury
Conta que certa vez a barra da cabeceira da cama em que dormia se soltou, tocando levemente em seu pescoço, mas que este insignificante contato deu origem a um terrível sonho sobre a Revolução Francesa, em que lhe parecia estar morrendo na guilhotina. Relata outro autor que muitas vezes acorda com a lembrança confusa de sonhos cheios de ruídos, vozes altas e sons trovejantes, e que durante muito tempo não lhe foi possível descobrir a causa, mas afinal conseguiu relacioná-los com o som murmurante produzido no ouvido, abre parênteses, talvez pela circulação do sangue, fecha parênteses, quando virado sobre o travesseiro, qual o murmúrio um pouco mais alto que se ouve quando uma concha é encostada ao ouvido. Neste ponto, já se terá evidenciado que é no próprio cérebro físico que tem sede um sem número de exageros e confusões nas histórias de muitos dos fenômenos oníricos. 2. O cérebro etérico. Far-se-á óbvio que esta parte do organismo, tão sensível a todas as influências, inclusive durante as nossas horas de vigília, deve ser ainda mais suscetível quando no estado de sono. Examinando o cérebro etérico em tais circunstâncias por um clarividente, observou-se que por ele estão sempre passando correntes de pensamentos, não de pensamentos próprios, pois lhe falta o poder de pensar, mas de pensamentos ocasionais que flutuam em derredor. É uma verdade perfeitamente conhecida dos estudantes de ocultismo que, abre aspas, os pensamentos são coisas, fecha aspas, porque todo pensamento fica impresso na essência elemental plástica e gera uma entidade com vida temporária, cuja duração depende da energia do pensamento impulso. Vivemos, portanto, no meio de um oceano de pensamentos alheios, os quais, estejamos acordados ou dormindo, apresentam-se constantemente à parte etérica do nosso cérebro. Enquanto estamos ativamente pensando e temos assim o nosso cérebro plenamente ocupado, ele se torna praticamente impermeável à incessante intromissão de pensamentos de fora. Mas, a partir do momento em que o deixamos ocioso, a corrente caótica principia sua invasão. Entre os pensamentos, há muitos que não são assimiláveis e passam quase despercebidos. De quando em quando, porém, sobrevém um que provoca vibrações a que não está habituada a parte etérica do cérebro, e este logo o incorpora como próprio e aumenta-lhe a intensidade. Tal pensamento, por sua vez, sugere outro, e assim toda uma série de ideias tem início, até que, eventualmente, também se dissipam. Então, a corrente desconexa e confusa recomeça a fluir através do cérebro. A grande maioria das pessoas, se prestarem atenção ao que habitualmente consideram seus pensamentos íntimos, verão que eles consistem em ampla escala de uma corrente ocasional como aquela, que em verdade não é de pensamentos próprios, mas se compõe de meros fragmentos dispersos dos de outras pessoas. Porque o homem ordinário não tem domínio sobre a mente, quase nunca sabe exatamente o que está pensando em determinado momento, ou por que lhe vem tal ou qual pensamento. Em vez de orientar a mente para um rumo certo, consente que ela vagueie à vontade ou sem objetivo, e assim qualquer semente adventícia tangida pelos ventos encontra terreno propício para germinar e frutificar. O resultado é que, ainda quando o ego realmente deseje alguma vez pensar ordenadamente sobre um assunto particular, vê-se praticamente impossibilitado de o fazer. De um para outro lado convergem subitamente todos os tipos de pensamentos errantes, e não habituado a comandar a mente,
carece de forças para deter a caudal. Não sabe que o verdadeiro pensamento se caracteriza pela concentração e, não havendo esta, aquela debilidade da mente e da vontade faz com que, para o homem comum, sejam tão difíceis os primeiros passos na senda do progresso oculto. Além disso, já que no presente estado de evolução do mundo há provavelmente mais pensamentos maus do que bons em circulação ao redor dele, semelhante fraqueza da mente torna o homem exposto a toda sorte de tentações, que seriam de todo evitadas se houvesse um pouco de atenção e esforço. No sono, então, a parte etérica do cérebro se acha ainda mais que normalmente à mercê daquelas correntes de pensamento, uma vez que nessa ocasião o ego está em associação menos íntima com ele. Fato curioso mostrado em experiências recentes é que, se por qualquer circunstância são essas correntes afastadas da parte etérica do cérebro, este não permanece absolutamente passivo, mas começa a evocar para si mesmo cenas do seu armazém de memórias passadas. Mais adiante, daremos exemplos nesse sentido, descrevendo algumas das experiências. 3. O corpo astral. Como acima dissemos, é neste veículo que o ego funciona durante o sono e é geralmente visto, abre parênteses, por aqueles cuja visão interna esteja aberta, fecha parênteses, pairando no ar acima do corpo físico na cama. Sua aparência, no entanto, varia bastante, segundo o grau de adiantamento alcançado pelo ego. No caso de um ser humano atrasado e ainda por desenvolver-se, não é mais que uma nuvem vaporosa e imperfeita, de forma ovoide, de contornos muito irregulares e mal definidos. E a figura central, a contraparte astral mais densa do corpo físico, rodeada pela nuvem, é também vaga, apesar de quase sempre reconhecível. O corpo astral só é receptivo às vibrações mais grosseiras e impetuosas do desejo e é incapaz de afastar-se além de alguns metros do seu corpo físico. Mas, à medida que se adianta em evolução, a nuvem ovoide vai ganhando contornos mais definidos, enquanto a figura no interior assume o aspecto de uma imagem quase perfeita do corpo físico. Ao mesmo tempo, aumenta sua receptividade e passa ele a responder instantaneamente a todas as vibrações do seu plano, desde a mais sutil à mais abjeta. Se bem que no corpo astral de um ser humano altamente evolucionado já não existe praticamente matéria grosseira para responder às vibrações do último tipo. Faz-se maior também o seu poder de locomoção. É capaz de viajar sem dificuldade a consideráveis distâncias do invólucro físico e regressar trazendo impressões mais ou menos exatas dos lugares visitados e das pessoas com quem se tenha encontrado. Em todos os casos, é o corpo astral extremamente impressionável por qualquer pensamento ou sugestão que implique desejo, embora em algumas pessoas os desejos de mais fácil repercussão sejam de caráter mais elevado que em outras. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.